E a gente está num bate-papo super legal aqui com o Ricardo Lemos, ele que é palestrante, empresário, ele dirige a MC3 Assessoria e Consultoria, especialista na área comercial. E o bate-papo hoje são desafios dos profissionais de vendas. No finalzinho do primeiro bloco eu fiz uma pergunta para o Ricardo, se o cliente sempre tem razão. E também complementa essa pergunta, para ele falar um pouquinho dos tipos de clientes, principalmente aqueles que dão mais dor de cabeça. Entre nós aqui, só os profissionais de venda que estão assistindo. Só os profissionais de venda? Não, o cliente nem sempre tem razão. Só que a gente não precisa dizer isso para ele. Porque muitas vezes o cliente precisa desabafar, ele precisa reclamar de algumas coisas, de uma insatisfação. E normalmente a pessoa da linha de frente é o profissional de atendimento ou o profissional de vendas. E ele está insatisfeito com o produto, ele está insatisfeito com o sistema, com o serviço que ele não recebeu. Então, quem está na linha de frente vai ouvir. E aí eu costumo dizer, você vai ganhar um troféu, vai botar um troféu na prateleira, porque vai chegar em casa dizendo, hoje eu ganhei uma discussão com o cliente. Não. Então assim, para que a gente consiga resolver essa situação, em alguns momentos a gente não precisa provar que ele está errado. A gente precisa contornar a situação e até perguntar, escuta, de que forma você gostaria de resolver essa situação? Aquelas pessoas que ainda levam, que é um dos mitos, eu não levo desaforo para casa, o pessoal que ainda tem essa coisa na cabeça, até não leve esse desaforo para casa, se você quiser, fora do mundo da venda. Mas no mundo da venda, eu digo, não leva. Entra no ouvido e sai pelo outro. Tem uma palestra que eu faço de atendimento que eu faço o pessoal repetir, isso não é comigo. Quando o cliente está falando alguns absurdos, você tem que mentalmente, vai falar na cara do cliente, tem que pensar, isso não é comigo. Ele precisa reclamar de alguma coisa e é a primeira pessoa que vai ser quem está ali na frente. Agora, os clientes, nem todos são amáveis, né, Ricardo? Olha, tem muito tipo de cliente, muito tipo. Tem cliente detalhista, tem o sem noção, tem o prepotente, tem de tudo. Quando são... E tem que se sintonizar com essa turma aí para conseguir ter a melhor relação possível, não? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho na área da venda, mais eu percebo que eu preciso entender de gente. Eu preciso entender de psicologia, de sentimentos e comportamentos. Então, inclusive eu tenho feito já há um ano mais ou menos uma pesquisa com alunos ou pessoas que eu faço palestra sobre quais os principais tipos de clientes que mais incomodam, para ver se são aqueles que são os que me incomodam ou que os amigos meus incomodam. E o que tem aparecido muito são três tipos. O primeiro, prepotente. Tem cliente, nossa, porque ele tem o poder da compra, então ele se sente o rei. Tem isso aí ou não? Tem. O prepotente, só para identificar quem não lembra o que é o prepotente, é aquela pessoa que precisa dizer o que tem, aonde vai, quem conhece e tem que dizer que ele conhece daquele assunto que ele está comprando. Então, mesmo que você seja um especialista, ele tem que mostrar que sabe mais. Então, por trás de um prepotente, os psicólogos saberiam muito mais caracterizar, mas ele tem uma impotência em algum assunto. Ele tem alguma carência, ele precisa demonstrar que é superior. E qual é a técnica para atender um prepotente? Não vá contra, seja a plateia dele. No momento que você for a plateia, você, que interessante, não tinha percebido esse seu ponto de vista. No momento que você passar para o lado dele, ele percebe, esse é um bom vendedor. Porque o prepotente, ele toma paulada onde ele vai, ninguém gosta de atender, então ele é maltratado em qualquer lugar. Quando tiver um vendedor que souber atender, que souber aplaudir ele, não precisa puxar o saco, como a gente diz, mas tem que passar para o lado dele, tem que elogiar. No momento que ele fizer isso, pronto, ganhou o cliente. Esse é um que acontece demais. Um outro grande tipo que está me surpreendendo nessa pesquisa são clientes que desvalorizam o serviço ou o produto vendido. E isso vem ao encontro com os meus 10 anos de empresário no ramo de publicidade e propaganda. E desagradável, quer dizer, ele desprestigia, não dá o devido valor. Desprestigia, não valoriza nem o produto nem o serviço. Ele fala, mas isso aí qualquer um faz. Então, quando eu vendi o serviço de publicidade e propaganda do meu escritório, a gente tinha um trabalho imenso para fazer alguma peça publicitária e um cliente falava, mas isso aí qualquer um faz, liga o computador ali, bota umas corzinhas e tal. E a gente tem um estudo, faz uma pesquisa e a pessoa, em questão de segundos, desvaloriza. O produto é a mesma coisa. Mas esse produto eu encontro em qualquer lugar, por mais barato.
Então, muitas vezes, a pessoa realmente ou não valoriza, ou a pessoa não tem conhecimento, ou ela usa técnica para desvalorizar e para pagar menos. Nesse caso também não pode ficar bravo. A gente tem que entender que o mundo é assim. Então, a gente tem dois caminhos, lutar contra isso ou se adaptar. É uma coisa que eu sempre digo, não lute contra as coisas que não mudam, adapte-se a elas, você vai viver melhor. E o outro, para encerrar dos três, né? Mal educado e sem educação. Tem isso aí também. Demais, demais. E isso, ele afeta o nosso pessoal. E muitas vezes, como a gente está no piloto automático, a gente não percebe, mas ele começa a me afetar e eu começo a me desequilibrar. Mas essa pessoa está sendo mal educada. E eu costumo dizer para o pessoal, escuta, o cliente mal educado compra ou não? Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que não trabalham muito essa questão da educação, acham que são o dono da razão, tipo, eu estou pagando, que história é essa? Isso desconcerta muito. E o nosso desafio, então, é estar preparado para isso, porque o nosso papel é vender e não educar. Eu estou com uma pergunta bem interessante aqui da Rosane Martins, ela trabalha com venda de empresa para empresa. Ela diz que na equipe dela ela tem muito problema do vendedor falar que o cliente fica procrastinando, manda ligar outro dia, manda passar outro dia, e isso tem 5, 10 ligações e a venda nunca é concretizada. Como que ela sabe se tem o real interesse em comprar ou não? Tem a ver com o tipo de produto que está sendo oferecido. Entendi. Porque quando a empresa precisa, material de limpeza, ela vai precisar. Passar. Mais cedo ou mais tarde. Talvez o profissional de vendas está na hora errada, no local certo. Então, mais no final do mês eu vou precisar. Mas se ele teve uma boa impressão, se ele fez uma boa abordagem, uma boa apresentação, não incomodou, chamou a atenção do comprador, quando ele precisar realmente ele vai guardar, me deixa o teu cartãozinho, me passa a tua apresentação, me deixa o teu folder e ele vai buscar o contato no futuro. E às vezes o profissional não causa um bom impacto. Já não é um produto de extrema necessidade, não está na hora certa e ainda não chamou atenção, não trouxe informação, porque às vezes o profissional de vendas ele pode ser fonte de informação, não vende, mas deixa alguma informação, estuda a empresa antes de visitar ela, dá uma navegada no site, vê o que estão falando, então chama a atenção do comprador e isso pode motivar ele a já marcar uma próxima reunião. Então, uma dica que eu poderia dar, que muitos já usam, mas quando ele falar, pois por enquanto eu não estou precisando, ok, seria interessante a gente marcar uma reunião para uns 20 dias, ou eu posso entrar em contato, quem sabe na quinta-feira de tarde que vem, então já deixa marcado. E aí a pessoa não fica, será que eu ligo, será que eu não ligo? Ele já disse que podia ligar, então na quinta-feira, olá, tudo bem? Como a gente tinha marcado, estou te ligando para a gente conversar, como é que estão as coisas? Então fica um pouco mais fácil. Não, muito interessante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mitos. Existem mitos aí na área de vendas, não? Demais. Fala alguns mitos, um ou dois, ou mitos que você escuta muito e na realidade não é nada disso. Se baixar o preço eu vendo mais. Esse é um mito que muita gente fala, mas eu digo assim, escuta, a gente conhece uma marca super famosa de sabão em pó, né? E aí eu pergunto, vem cá, esse sabão em pó super famoso, ele é mais caro ou mais barato do mercado? É mais caro, mas todo mundo compra. Loja de conveniência, lá os produtos são mais caros, mais ou menos, ou mais baratos? Bem mais caro. Mais caros. E quem já comprou? Todo mundo já comprou. Então é possível vender. Muitas vezes a decisão de compra não é só pelo preço. Isso é um mito. No meu mestrado eu fiz uma pesquisa com mais de 300 compradores de automóveis de alto valor. E 85%, eu tinha uma pergunta que dizia, quando você comprou esse automóvel, você pagou quanto imaginava, acima ou abaixo? 85% disseram que pagaram acima do que esperavam. Então, é um mito. Às vezes o preço atrapalha, mas é um mito. Outro mito do profissional de vendas é acreditar que o sucesso da sua venda ontem vai garantir a sua venda amanhã. Eu sou bom, eu já provei que eu sou bom. Eu trabalho há 5 anos nesse mercado, eu não preciso fazer treinamento, eu não preciso estudar muito. Já sei tudo, vem aquele pessoal falar e tal, aquela coisa, pular. Eu fiz um trabalho de consultoria numa empresa que o principal motivo era esse,
Ricardo, meus consultores de venda numa empresa de imóveis, uma loja de imóveis prontos, super conhecida, quando meus vendedores vendem muito bem acima da média naquele mês, no outro mês cai, porque ele teve muito sucesso e tal, então ele acaba desleixando no próximo mês. Então isso é um grande mito dos profissionais de vendas aí, acreditar que o passado vai garantir o futuro. Outra questão assim que eu observo muito nos profissionais de venda é buscar dentro o que está fora. Ou seja, eu estou buscando alguma coisa, eu preciso ter argumentos, eu preciso saber mexer talvez numa HP 12C, eu preciso saber gerenciar uma equipe, mas eu não tenho isso dentro. Eu Ele quer buscar dentro. Quer arranjar explicações da Ele está cabeça buscando dele. dentro uma resposta que está fora. Então, muitas vezes, atendendo empresários, porque o empresário tem que ser um grande profissional de vendas. E muitas vezes ele é especialista na área metalúrgica, ele é especialista na área de confecção. Ele está buscando uma questão, por exemplo, na parte de gestão de vendas, que ele não tem isso. E ele não, Ricardo, eu não estou conseguindo gerenciar minha equipe. Mas ok, você não tem isso, você é especialista na sua área. Você precisa buscar fora, ou através de treinamentos, através de coaching, através de consultoria. Então, isso, sob o meu ponto de vista, também é um grande mito, né? Quer dizer, e aí falando um pouquinho também para os empresários, quer dizer, o empresário, ele normalmente, ele é um grande vendedor, não? Deveria. Vender sonhos, vender projeto, até para ter parceiros bons para crescer o negócio com ele, não? E vou mais além, ele precisa vender a própria empresa dele para os seus colaboradores. Porque muitas vezes, se o colaborador não compra a ideia, não compra o produto, ele acaba tendo dificuldades na hora de vender. Então, um dos expoentes são sempre o seu diretor, o seu gerente, o seu superior, precisa acreditar muito no produto para conseguir, além de buscar parcerias, conseguir pessoas engajadas realmente, né? Como a gente vê exemplos como Apple, Google, Microsoft, as pessoas que amam, às vezes muitas agências de propaganda, as pessoas que amam a empresa que trabalham. Agora, Ricardo, você tem uma grande experiência na área de serviços, especialmente aí, venda de publicidade e propaganda. Atuou bastante tempo como empresário nesse segmento. Um segmento de serviço intangível, quer dizer, difícil de você mostrar o resultado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, que é vender serviço de publicidade e propaganda. Isso foram mais de 10 anos. Não né? é brincadeira, isso é difícil demais vender isso, ou não? Isso, não. Na época, quando eu comecei, a internet era recém, quando estava chegando no Brasil, né? E uma pergunta que muito eu ouvia, né? Na hora de desenvolver uma campanha publicitária, na hora de fechar um contrato: Ricardo, vai dar certo? E a gente tem que acreditar que vai, que tem uma equipe forte por trás, mas eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo uma expectativa. E é aí que entra uma das dificuldades de vender o serviço. Eu não estou vendendo algo palpável, um produto que está ali na minha frente. Eu estou vendendo uma ideia que vai ficar bom, que vai gerar resultado. Então, algumas coisas que a gente precisa quando vende serviços: imagem profissional, conteúdo profundo, eu preciso ter conhecimento, capacidade de argumentação, porque muitas vezes eu conheço muito, mas eu não sei transmitir. E às vezes a gente vê alguns profissionais que têm um poder de persuasão muito grande e acabam vendendo produtos que não são a verdadeira solução, ou serviços que não são a verdadeira solução para aquele cliente. Então, na parte de TI acontece muito isso. Os profissionais são muito bons naquela área, mas na hora de argumentar, na hora de vender, eles usam argumentos técnicos e não falam, eles falam um tecnês e não falam a língua do cliente. Então, vender serviço, a gente precisa estar muito mais preparado, tem que trabalhar cases, histórias passadas, resultados passados atingidos, muitas vezes os clientes que você já atende. Hoje eu preciso vender meus serviços na parte de vendas, de treinamentos e palestras. Um dos grandes argumentos são os meus clientes falando sobre o resultado do meu trabalho. Agora, Ricardo, a impressão que eu tenho é que nos dias de hoje, até por conta da tecnologia, hoje a gente tem ferramentas para medir resultados mais eficazes, tem muito que aprimorar. Mas hoje, com o advento da TI,
você tem inúmeras formas de mensurar, especialmente publicidade e propaganda no meio digital, né? As empresas elas estão muito mais exigentes em relação a resultado. Isso é uma impressão minha ou não? É uma realidade? Sim, porque cada vez mais as empresas precisam enxergar para onde está indo o seu investimento, né? Há muito tempo atrás eu ouvi não me recordo o nome agora, faz muitos anos, mas um dos diretores da Coca-Cola disse algo como: eu sei que em torno de 50% do que a gente investe em publicidade e propaganda vai fora. O problema é que eu não sei aonde estão esses 50%. Hoje já está um pouco mais fácil já existem várias ferramentas para medir esse retorno. Agora, eu já fiz trabalho para algumas empresas colocando algumas ferramentas, por exemplo, vamos fazer um anúncio e vamos colocar um 0800 exclusivo ou um telefone fixo. Hoje é extremamente fácil adquirir uma linha. Vamos colocar uma linha exclusiva para esses anúncios nesse jornal, nessa revista, e vamos medir o retorno através dessas ligações. Aonde esbarra? No operacional, no dia a dia, quando as pessoas não acabam utilizando essa ferramenta. Acabam não medindo, não controlando, né, o retorno. E aí a gente não sabe se valeu a pena ou não valeu a pena. Na internet está muito mais fácil. A gente consegue medir o número de cliques, o tempo que a pessoa fica visitando o seu site, se ela compartilhou, se ela está utilizando, qual é o instrumento, se ela está utilizando um iPad, um mobile, um tablet, né? Então isso fica bem mais fácil direcionar para o pessoal que está começando a trabalhar no marketing digital. Na minha época de publicidade e propaganda, a gente não tinha esses recursos mais eficazes, vamos dizer assim, né? Agora, Ricardo, você que, como eu, viu o nascimento da internet, né? Parece até brincadeira a gente falar que a gente viu o nascimento da internet e tal. O profissional de vendas, ele tem que estar atualizado com essas tecnologias, ele tem que usar o Facebook, não, ele tem que entender de mídias sociais, de marketing digital ou não? Isso é só para quem é de TI? Eu digo que ele tem que estar com os dois pés dentro desse mundo digital, porque são recursos que irão facilitar o dia a dia dele. Ah, mas eu não gosto, é uma coisa complicada, eu estou já com tantos anos de idade, esse negócio aí é complicado. Ele vai ficar para trás, porque o cliente dele usa. Então eu costumo dizer assim, eu percebo alguns colegas, alguns profissionais de vendas, que eles dizem assim: eu estou nas mídias, eu estou presente nas mídias sociais, eu uso todas as mídias. Então ele mostra o smartphone dele como se mandasse, como se fosse. Só que eu pergunto: escuta, e você usa isso para gerar vendas, para gerar negócios? Eu uso isso, eu uso aquilo. Ok, e aí eu cheguei a uma conclusão: tem muitas pessoas que vivem no mundo digital e se comportam como se ele não existisse. Como analógico. Porque ele está ali dentro, usa, mas não usa para gerar negócio, para pesquisar produto, para pesquisar... Tem presença, mas não tem estratégia, nada que traga resultado. Exatamente. Ricardo, olha, essa entrevista está sendo muito legal, nós temos tanto assunto, pena que a gente está chegando no finalzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho especial que você realiza para várias empresas do país, quer dizer, você tem o teu site pessoal, você tem o da MC3, fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve para melhorar os números, os resultados das empresas. Ok. Hoje, uma das formas de ter contato comigo é através do site ricardolemos.com, né? Lá eu apresento minhas palestras na área de vendas, negociação e atendimento e treinamentos também. Então hoje, depois de todas essas histórias na parte de vendas, na parte de publicidade e propaganda, eu me dedico exclusivamente a trabalhar com treinamentos e palestras. E o meu objetivo, quem já assistiu meus treinamentos, principalmente ou palestras, eu costumo dizer: o meu negócio é colaborar com o teu dia a dia, que você possa viver mais e você possa vender mais, viver melhor e vender mais. Porque eu sofri muito e eu costumo dizer: puxa, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, quando eu estava lá no mercado vendendo, tendo que bater meta, tendo que buscar fechar mais negócios. Então hoje, por que não compartilhar isso com as pessoas? E continuo estudando, continuo me dedicando, continuei estudando e estou escrevendo um livro, inclusive, para justamente compartilhar essas novas formas, né? Então hoje eu consigo fazer uma leitura
do mercado, uma leitura de cliente, uma leitura de profissionais de venda e consigo enxergar muitas coisas que eu mesmo errava. Então, puxa, se eu errei tanto, por que não compartilhar isso e dizer, olha, em vez de você pegar esse caminho, tem um atalho mais fácil. Isso eu procuro trazer nas minhas palestras e nos meus treinamentos, né? Facilitar, né? Muitas vezes o pessoal diz assim, Ricardo, isso é muito bonito na teoria. Mesmo em cursos de MBA que eu ministro em algumas universidades, na parte de gestão comercial, o meu papel lá é facilitar o que está na teoria para a sua prática. E na administração, o que a gente tem na teoria é o que foi analisado no mercado. Então a gente se observam boas práticas, traz para a academia, teoriza, coloca o nome, deixa bonitinho e vai para os livros acadêmicos. Mas isso veio da prática. Então esse é o meu papel, facilitar o dia a dia das pessoas para que elas consigam vender mais e viver melhor principalmente. Muito bom. A gente chegou no finalzinho da entrevista e eu queria, Ricardo, que você passasse um pensamento, uma mensagem a respeito dos profissionais que querem ser campeões de vendas e dos empresários que querem alavancar os seus resultados. Se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou aqui em apenas uma frase ou um pensamento, o que você diria? Eu gostaria de deixar uma frase, a gente falou muito sobre os desafios, mas a frase é: não lute contra coisas que não mudam, adapte-se a elas. Porque isso vai deixar o seu dia a dia mais agradável, mais tranquilo e você vai viver melhor. Muito bom. Mais uma vez, Ricardo, parabéns pela sua entrevista, uma entrevista especial para você que está nos assistindo, para assistir várias vezes. Eu aqui aprendi várias coisas com o Ricardo e enriqueceu o nosso programa com essa entrevista, com essa qualidade, com esse nível de informação. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade e vá e venda. Legal. E para você que está nos assistindo, mais uma vez, obrigado por estar prestigiando o nosso programa. Eu recebi a informação agora que nós batemos a marca de 25 mil acessos online, aqui ao vivo. Isso é muito legal para nós. Realmente esse programa é feito para você que é profissional da área de vendas, você que é empresário, você que trabalha com empresas, com produtos e serviços relacionados à área comercial. Obrigado por estar prestigiando. Não deixe de acessar essa entrevista e outras entrevistas no nosso portal, o www.profissionaisdevendas.com, e lá você pode encontrar muita informação. Mais uma vez, obrigado, uma ótima semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá!